Será que a nossa alimentação pode ser mais criativa? O que nutrição tem a ver com criatividade? Eu sou a Isa. E eu sou a Andréia e esse é o Inspiradas Podcast. Roda a vinheta. Opa, pera lá. Antes de rodar a vinheta, é a hora do jabá. Estamos aqui para falar para vocês que finalmente nós vamos lançar os nossos cursos e os nossos treinamentos sobre criatividade. É isso mesmo. Você que é nosso ouvinte, que está aqui acompanhando o Inspirados Podcast, sabe que a gente gosta muito de criatividade, estudamos muito sobre isso. E nós temos agora elaboradíssimos, maravilhosos 3 cursos que falam sobre criatividade, né, Andréia? Isso mesmo. E são cursos espetaculares para desenvolver as suas habilidades de criação. Então, principalmente aquelas pessoas que se acham não criativas, essa é a hora, esse é o momento de fazer um dos nossos cursos. Muito bem, então a gente já vai divulgar aqui os nomes desses cursos para vocês. O primeiro é o Despertar Criativo, que a gente fala sobre os mitos da criatividade, a gente faz algumas ações para a gente começar a se despertar para a criatividade. Ele é mais reflexivo, mas é muito bacana, muito legal. A gente já aplicou algumas vezes, a gente está voltando com ele aí. Temos também o curso Não Me Acho Criativo. E agora, para você que fala, ai, mas eu não sou criativo, nós vamos mostrar que sim, você é. Vamos te ajudar a desbloquear essa mente para a gente poder criar cada vez mais. E também temos o workshop de Design Thinking, para você que tem uma ideia, você quer tirá-la do papel ou tem algum problema, a gente vai ensinar a fazer a metodologia do Design Thinking para resolver esses problemas. Então, se você tem interesse em conhecer um pouco mais sobre isso, nós vamos deixar o link dos nossos cursos e workshops na descrição. Você pode conferir lá e conversar com a gente também lá pelo formulário que a gente vai deixar no nosso site. Beleza? Fim da hora do jabá. Agora roda a vinheta. Você está ouvindo Inspiradas Podcast. A criatividade está em todo lugar. Uma produção Estúdio Lumina. Agora sim, né? Vamos falar sobre o tema de hoje. O tema de hoje vai ao encontro de uma coisa maravilhosa chamada nutrição. Mas calma aí, gente, que não vai ser aquele papo chato, não. Não vamos falar de nenhuma receita maromba fitness, mas de como a gente consegue usar a criatividade a nosso favor quando se trata de nutrição. Muito bem. E quem vai estar aqui com a gente hoje para falar sobre isso? É a Larissa Welk. A Larissa cursa nutrição, é casada com o Cris e é apaixonada por comida. Seu propósito é levar saúde para as pessoas e simplificar os mitos que envolvem a alimentação. Seja bem-vinda, Lari. Ai, muito obrigada, é um prazer estar aqui, tô bem feliz. Ai, que bom, a gente também. E como a gente estava falando um pouquinho antes de começar, né? Foi uma sessão pra gente conseguir marcar, Foi, olha né? e ainda caiu, deu certo, né? De cair bem no dia nutricionista. Achei isso muito Spoilers incrível, de muito quando legal. foi gravado esse episódio. É verdade, é verdade. A gente tá o quê? Uns 2 meses tentando encaixar a agenda, né? E caiu justo hoje, assim. Justo hoje, dia 31 de agosto, gente, É. dia do nutricionista. Muito Você vai estar legal. ouvindo esse podcast alguns dias depois, mas saiba que caiu certinho nesse dia. É, isso aí. E para a gente começar esse papo bem gostoso, Larissa, eu quero que você conte para a gente um pouquinho aí sobre o que é a nutrição, como que ela está presente no nosso dia a dia. Sem querer puxar a sardinha pro meu lado, mas nutrição é a base da vida, né? Como a gente se mantém saudável, ou não, é como a gente socializa. A nutrição faz parte da alimentação, né? Do nosso dia, todo dia, o dia todo. Então a gente acorda, toma um cafezinho, a gente almoça, o que a gente vai almoçar? Deu uma esfriada, uma sopa, um chazinho no meio da tarde. Vou sair com os amigos, uma pizza. Aí vai visitar a família. Almoço de domingo, sabe? A comida, ela tá ali a todo momento. E uma coisa que eu acho muito interessante, o que comer é uma escolha que vem muito antes do momento que a gente senta à mesa. Que a comida é uma coisa simbólica, né? A gente não pode desassociar a comida do ato de comer. E a gente nem deve. Então, isso é muito importante, que muita gente tenta se enquadrar, né? Como se não vivesse numa sociedade. Então, é interessante ver a nutrição como esse todo completo que é. Ou seja, ela é um elo, né, de ligação com as pessoas, Exatamente. né, de momentos agradáveis, né? Sim. É muito engraçado. Você falando assim, eu fiquei pensando, às vezes, quando eu vou
fazer uma retrospectiva do meu dia, né? Alguém pergunta, como foi seu dia? Daí eu respondo dizendo que eu comi, né? Isso é muito legal, né? É muito legal. Eu falei assim, eu acordei, comi um pão. Daí depois eu comi uma bananinha com aveia. E daí depois eu almocei. Daí, tipo, é tudo que você fez, eu comi várias vezes. Eu comi. Eu acho que você tem um elo com a Magali, não com a nutrição. Mas você sabe que quando eu fui... eu li pro Cris o que eu sugeri, assim, de mandar. Ele... Falei, eu gosto muito de comida, né? Daí ele falou, com certeza, gosta muito mesmo. Porque, assim, eu passo um dia comendo, sabe? Então, ele falou, pode mandar isso que tá correto. Me diz uma coisa, assim, quando que começou a ter, assim, esses... Não sei necessariamente se é estudos, mas esse campo, assim, né, mais específico da nutrição. Porque relativamente é uma formação em nutrição, né, uma especialização nisso é mais recente, assim, né? Sim, é muito recente. Eu não sei te dizer exatamente a data que foi, assim, mas juntar a parte da psicologia com a alimentação é realmente recente, de verem que a comida não é só feita para te nutrir, né? Não somos robozinhos, e que ela é 100% ligada ao seu emocional. Então, inclusive, tem uma das coisas que a gente fala que é a fome oculta ou a fome emocional, que são coisas que estão intimamente ligadas, né, com essa parte emocional. E esse estudo nutricionista, quando ele vai para essa área, assim, todos devem ter uma base, né, de como identificar o emocional na alimentação do paciente, mas tem uns que se especializam nisso, em transtornos alimentares. Então é muito interessante, assim, porque você é abraçado na hora da consulta, sabe? Você não é só um pedaço de gente ali que veio para fazer uma única coisa. Teu emocional é acolhido e entendido junto com uma alimentação. Que lindo. Ai, lindo mesmo, até porque tem aquela coisa, assim, de você comer teus sentimentos, né? Nossa, Isso eu acho que a demais. maioria das pessoas tem, acho difícil, né? Quem não tem, assim, que de repente fala, hoje tô meio down, vou comer um chocolate. Comer um chocolate, eu tô feliz, vou sair com os amigos, É. comer. É isso. E não tem como desassociar, e nem deve, porque isso é muito bom. É só ter a consciência, né? Que muitas vezes a gente faz no inconsciente. Então, trazer a luz, assim, que o nutricionista, inclusive, ajuda muito isso, né? Trazer a luz, assim, do porquê que você está fazendo aquilo. Que nem quando chega, às vezes, um paciente no consultório e ele fala, quero emagrecer. Daí, tem nutricionista que, vou passar a dieta. Esses nutricionistas que já têm mais esse estudo, assim, a primeira pergunta que ele te faz é, por quê que você quer emagrecer? Então, daí começa a trabalhar esses sentimentos juntos com a alimentação, o que é muito importante, né? Porque uma coisa não tá separada da outra. Meu Deus do céu, falei igual parece o Darth Vader. Chegou aqui. Eu acho que ficou parecendo o Vecna. Liguem suas músicas, gente. Eu ia falar... Ai, meu Deus, até esqueci o que eu ia falar. Eu ia concordar e dizer... Sim, eu concordo com o que você falou. Dessa questão de ter consciência, né? Hoje mesmo, meu carro deu problema. Daí eu tava ali na correria de arrumar e tal. Aí, olhei no relógio, era 11 e pouco. E eu peguei e falei assim, ai, eu vou pedir um almoço porque eu mereço. Sabe? Me deu aquele feeling, assim. Aí depois pensei, gastei muito com esse carro, já vou comer com as comidas que tiver na geladeira mesmo. Então, deixa. Não, mas é Mas esse exatamente negócio isso. do eu mereço também é uma coisa muito forte, né? Sim, Com comida. a recompensa, né? A gente acha que só bichinhos, né, que agem por sistema de recompensa Nossa. alimentar, né? A gente também. Nossa, principalmente. E a gente se ensina a fazer isso, né? Lari, conta pra gente, então, um pouco sobre como que você reconhece a criatividade na nutrição, né? Pode citar exemplos, enfim, o que você achar legal de contar pra gente. Eu acho que na nutrição, assim, uma das coisas que eu mais vejo essa parte de criatividade é na hora de montar o cardápio para os pacientes. Que a gente tem que ter uma criatividade absurda, assim, para não deixar um cardápio monótono, para atender as demandas dos pacientes, que varia de... tem gente que tem intolerância, alergia, tem gostos, né? Tem coisas que pessoas não comem. Tem, por exemplo, atleta de endurance, que é um atleta de alta performance. Eles fazem atividade no nível extremo, assim, mais de 90 minutos por dia. Você tem que fazer uma dieta planejada para essa pessoa, para que ela não perca massa muscular, para que ela não perca rendimento, para que ela não ganhe gordura. E dentro disso, você tem que pensar em restrições que ela tem, em gostos e dar-lhe criatividade, né? Porque ainda bem que tem muito alimento aí, mas assim,
você tem que rebolar ali para ser criativo, porque também a forma que você apresenta isso para o paciente é a forma que ele vai aderir àquele cardápio, né? Então, é bem variado. Nossa, eu fiquei imaginando assim, né? Porque você falou sobre gostos, né? Uhum. Eu tenho uns gostos, algumas coisas assim que eu falo. Se tiver eu não como. Coco ralado. Coco ralado Com não come. certeza, não como, sabe? Se bem que coco Já ralado perdeu a também... dieta da nutricionista, que coco tá quase em tudo. E você sabe que uma coisa que acontece muito é que, às vezes, acontece isso, assim, tipo, o nutricionista às vezes esquece algo que você falou que não gosta, porque a maioria dos nutricionistas passa a dieta no retorno, né? Então, às vezes, nesse meio tempo, perde ali uma informação, às vezes você leva a dieta pra casa e você não se adapta, tipo, esse horário aqui não como, essa comida aqui não deu certo, fiquei com vontade de almoçar às 10h30 da manhã. E daí a primeira coisa que o paciente faz é largar a dieta, ao invés de ligar pro nutricionista, mandar uma mensagem e falar, olha, não rolou isso aqui, o que eu faço? Daí, tem coco ralado, não Não faço mais. quero. Não vou mais poder fazer essa dieta. Não Oh, faço não. mais. Ai, que Deixa eu pena, ligar que no pena. Então, na minha hamburgueria favorita. você que está ouvindo isso, entre em contato com o seu nutricionista, qualquer coisa que aconteceu na sua dieta e fale pra ele, não gostei, não quis. A gente não fica magoado, a gente só vai ajeitar, porque a gente tá aqui pra atender você, então. Muito bom. E, Lari, o que você diz pra gente sobre questão de reeducação alimentar? Porque isso é uma coisa que eu já passei por um processo de reeducação, porque eu passei muito tempo da minha vida, assim, sem ter um hábito de comer salada, de comer fruta. Hoje, se faltar ali uma bananinha, uma maçã em casa, eu já Sente fico falta. sabe? Então, se você puder contar um pouco pra gente sobre isso também, que eu acho que é uma coisa bem interessante pra gente falar, já que a gente tá falando disso, né? Sim. Eu, inclusive, passei por uma reeducação alimentar, porque apesar de eu ter tido uma alimentação relativamente boa quando eu era pequena, assim, eu comia hambúrguer todo final de semana, muita fritura, sorvete loucamente, e eu passava mal por causa disso. E meus pais, por não terem muita instrução relacionada à alimentação, eles não entendiam que eu passava mal por causa da alimentação, apesar de eu tomar Epocler. Então, assim, eles sabiam meio que era uma coisa assim, de, tá mal do fígado, não sei o quê, e dá-lhe Epocler. E eu dá-lhe sorvete de colherada, e passando mal por causa da gordura. Sabe aquela coisa assim? E eu fui ter essa noção, assim, um pouco melhor sobre alimentação quando eu conheci o meu marido. Que ele, assim, é uma pessoa muito consciente em relação ao que ele come. Assim, ele aprendeu a ler rótulo quando ele, sei lá, tinha 12 anos de idade. Eu nem sabia o que era um rótulo na minha vida, sabe? E daí, quando eu conheci ele, ele viu que eu comia batata palha de colher. E daí ele falou, meu Deus do céu, alguma coisa tá errada com essa menina. Porque assim, você comer batata palha de colher um dia ou outro, tudo bem. Mas assim, você comer batata frita todo dia não é saudável. E daí ele começou a me explicar, assim, sobre essas coisas. E daí eu falei, gente, gostei disso, sabe? Gostei disso. E eu comecei a aderir, pouco a pouco, coisinhas pequenas, assim, no dia a dia. E vi que eu comecei a me sentir muito bem. E foi natural e bem gradual, assim, que eu acho que como toda a reeducação alimentar deve ser, não é nada imposto. E eu acho que principalmente você só consegue fazer, não só a reeducação alimentar, né, mas tudo na vida quando você entende o motivo pelo qual você está fazendo aquilo. Então, quando eu entendi o motivo, que era pela minha saúde, principalmente a longo prazo de estar fazendo aquela reeducação, eu falei, não, quero fazer. Então, eu continuei fazendo. E a reeducação alimentar é importante porque justamente ela é pensada para ser a longo prazo. Não é aquelas coisas assim, por exemplo, essas dietas loucas assim que a gente vê na internet, né? Sopa 21 dias, dieta do ovo, essas coisas não façam, pelo amor de Deus. Que enxuga a barriga. Nossa, pílula mágica. Menina de Curitiba tomou o chá, emagreceu 12 quilos e veja, Em 7 clique dias. aqui. Exatamente. Gente, vocês têm que entender assim que não existe atalho. Emagrecimento não existe atalho. É serviço duro, trabalho duro, pesado e a longo prazo. E a reeducação alimentar entra nisso. Que você aprende a comer direito, sem deixar de comer o que você gosta, sem deixar de comer coisas gostosas, mas inserindo na tua alimentação coisas saudáveis que vão te fazer bem. Ai, que legal. Massa. Sabe que eu não tinha o hábito de tomar café da manhã quando eu era adolescente, assim, né? Até porque meus pais sempre trabalharam fora, então não tinha supervisão de, quem vai ver que eu tô tomando café da manhã, né? Acordei, Então, eu tomava, tipo, um copo de leite com achocolatado e um pão e tava tudo certo. E daí, depois de muitos anos, eu fui, né, pra nutricionista, fui fazer educação, porque eu estava virando uma atleta de alta performance. Uau! Agora já estava vôlei. Não por isso. Natação, gente. Eu tava treinando num nível extremo já, porque eu tava legal. fazendo natação
pedalando, correndo e musculação. Então, tipo, eu precisava. Triatletismo, olha só. É. Que legal. E aí, só que assim, eu não foi assim porque eu quis. Foi acontecendo, eu fui treinando. Falei, bom, vou ter que ir no nutricionista, porque eu tô morrendo de fome. É, exatamente. Geralmente, o atleta, ele caminha casado ali com o nutricionista, porque eu acho que mais que ninguém, ele entende a necessidade do comer, né? Sim, e daí o que acontece? Daí eu comecei a ter o hábito de fazer um café da manhã, mas um café da manhã saudável. E era engraçado que antigamente, quando eu, digamos, comia muito no café da manhã, eu passava mal, porque eu estava habituada a tomar um copo de leite lá e era o suficiente. E hoje em dia é o contrário. Se eu tomar um copo de leite, não mata em metade da minha fome. Então eu tenho que comer uma proteína, tenho que comer fruta, tenho que tomar um suco, tenho que ter um café. Tipo, eu não posso. Essas 4 coisas. Se não tiver, eu não como pão de manhã. Eu como, tipo, o ovo, um suco e tal. E eu vejo que hoje faz muita diferença. Então, cada vez que alguém me fala assim, eu não tomo café da manhã, eu fico... Nossa, e você sabia? Eu não lembro direito a estatística. Então, quem estiver ouvindo, estou falando, não lembro. Mas, se eu não me engano, aquela revista de cardiologia oficial, ela diz que quem toma café da manhã reduz em mais de 30% infarto e problemas do coração. Uau. Por causa do fato de tomar o café da manhã. Então, eu não lembro exatamente o número, mas, assim, é muito importante. E outra coisa que muda é a quantidade de proteína que você come. Quem consome 30 gramas de proteína no café da manhã, reduz a fome pela metade durante o dia. Nossa. Então, são coisas... Precisamos comer mais proteína de manhã. Quando você... Às vezes, sabe aquela fome danada que você come o reboco da parede à noite, assim, você chega em casa, assim, meu Deus do céu. Então, se você come melhor, e carboidrato também, durante o dia, mas principalmente começa o teu dia com bastante proteína, a fome, assim, você leva o dia bem diferente. Muito bom. E só fazendo um gancho com o que você falou antes um pouco sobre a reeducação, comentando um pouco sobre a minha vida, né? Eu também comecei a mudar os meus hábitos, tanto de alimentação quanto de exercício físico, pensando no projeto Voz Easy 2057, que inclui não só eu estar saudável e bem, e eu poder ter uma boa velhice, mas também que envolve eu aprender a fazer receitas gostosas para fazer comidinhas para os meus netinhos. Que delícia! Nossa, isso é muito legal. Você sabe que dentro disso, assim, eu comecei a fazer musculação por causa de uma doença degenerativa precoce no joelho. Do nada, meu joelho começou a doer muito, e doer. E daí eu fui no médico, e ortopedista, ressonância, não sei o que, e descobri que eu tenho uma doença degenerativa no joelho, da cartilagem do joelho, que se chama condromalácia. O médico falou, vai pra musculação. E musculação hoje é o meu remédio. Assim, eu fui pra musculação para fortalecer, porque eu não tinha musculatura na coxa suficiente para sustentar e não sobrecarregar o joelho. Então, hoje, todo dia tem dia que eu não quero ir, tem dias que eu não vou mesmo, mas assim, o que me motiva aí porque se eu fico mais de 2 semanas sem fazer, meu joelho começa a doer que nem de uma idosa de 80 anos, e eu começo a mancar, e só eu sei o preço que eu pago por não estar fortalecendo a musculatura, sabe? Então, é aquela coisa que não, deixa eu ir porque vai me fazer bem, sabe? Então... Sim. Às vezes a gente não para pensar sobre alguns, de certa forma, né, um sacrifício, não só pensando, tipo, é horrível, é gostoso, né, fazer atividade, comer aquelas comidinhas gostosas e tudo mais, mas você, de certa forma, você está fazendo um sacrifício pensando em cuidar de você mesmo, né, às vezes é muito difícil, parece que a gente tem uma resistência, às vezes, para cuidar da gente mesmo, né, mas eu até brinco, às vezes, que eu pego e falo, tem uma menina na internet, não sei o nome dela, mas que ela tem no Instagram, volta e meia, ela posta uns vídeos falando assim, quem vai fazer isso? A incrível eu do futuro, sabe? Daí ela pega e fala assim, quem que vai tirar as roupas do varal? A incrível eu do futuro, tipo, eu não vou fazer isso agora. E às vezes eu falo, eu vou fazer isso agora para a Isadora do futuro. Futuro sabe? É a melhor coisa. Porque daí eu tô pensando assim, eu vou fazer academia hoje, tipo, né? Força, vamos lá, né? Mas vai me fazer bem, é importante, né? Eu vou escolher comer essa salada agora de segunda a sexta, mas no final de semana eu vou poder comer uma outra coisinha, né? Sim. E eu, às vezes, tô agachando lá na academia pensando, eu quero conseguir sentar e levantar do vaso sem cair quando eu tiver 80 anos. Sim, Quero cada agachamento. Objetivo é ser uma velha funcional. Exatamente. uma idosa que não dê trabalho pros outros. Porque, assim,
Imagine você não conseguir carregar uma sacola de mercado. Sim. Assim, sabe? É Tem que uma. pedir ajuda pra coisas simples, né? Eu acho que isso É. é uma das coisas mais tristes, acho que quando a É. gente envelhece. Nossa, pra Hum. mim isso toca demais, assim. E não tem problema nenhum você ir fazer academia pela estética. Não tem, maravilhoso. É bom também. Inclusive, quando você vai pelo motivo de saúde, você começa a ver o resultado estético, daí você fala, gostei disso aqui, né? Sim. Mas assim, Olha quando. esse músculo Olha aqui na esse minha músculo, eu perna. nem sabia que isso aqui existia, sabe? Você fala, nossa, que legal. Às vezes você fala, nossa, tô sentindo dores em músculos que eu não sabia que existiam. Exatamente. Fala, nossa, essa dor aqui, o que será que é? O pâncreas doendo? Não, o músculo, sabe? Então, mas é muito legal. Mas a minha motivação mesma é envelhecer bem. Ah, Que sim. massa, cara. E pensando agora em mitos, mentiras, lendas da nutrição. lendas da nutrição. É, lendas da nutrição. Quais são as 3, se quiser citar menos também, ou mais, mas quais as 3, assim, que você já ouviu e ouve, que você fala, ai, gente, não tem nada a ver. O isso olho dá aí." 3 viradas, É. assim, aquela coitada, né? Antes de eu falar do mito, né, eu acho que é interessante falar algo que eu sempre falo, que nós somos seres individuais, e por causa dessa individualidade, o que serve pra um não serve pra outro. Pode não servir pra outro, geralmente não serve por causa dessa individualidade. Então, dito isso, eu acho que o primeiro mito que eu mais escuto, assim, é que glúten faz mal, ou que alimentos sem glúten são mais saudáveis. E isso não é verdade. Por que não é verdade? Porque, assim, o glúten, pra quem não sabe, é uma proteína. Muita gente acha que glúten é um carboidrato, mas não é. Glúten é uma proteína. E essa proteína, ela tá inserida dentro dos grãos, né, de centeio do trigo. E qual que é o problema? O glúten não tem problema. O problema do glúten, que eu acho que acabam misturando as coisas, é que quando você come muitas coisas industrializadas, farinha, bolacha recheada, muito hambúrguer, muita pizza, muito esse tipo de O comida, excesso, né? o excesso, nessas comidas tem glúten. A alimentação, assim, que nós fomos feitos para comer, que é a alimentação que vem da terra, a batata, as leguminosas, o feijão, o arroz, a alface, beterraba, esses alimentos, eles não têm glúten. Então, o problema não é o glúten, o problema é você ter a base da sua alimentação, uma base rica em farináceos e, por isso, rica em glúten. Mas o glúten em si não é o problema, sabe? Por exemplo, 1 quilo de açúcar tem 0 glúten, por isso você vai comer, sabe? Então, não parta desse princípio que o glúten faz mal, porque se você não for uma pessoa celíaca, se você não for alérgico ou sensível ao glúten, você não precisa retirar ele da sua alimentação. Você só tem que priorizar alimentos que sejam comida de verdade. Sim, eu acho que até entra naquela questão de, tipo, o que que é o alimento de verdade e os produtos alimentícios, né? Que hoje em Muda. dia, tipo, infelizmente, a gente tem muito mais à disposição produtos alimentícios do que alimentos de verdade, né? Com certeza. O que eu falo, assim, pra diferenciar é que quando você vai no mercado, você tem que gastar maior tempo guardando coisas na geladeira do que nas prateleiras. Abrindo menos embalagem e descascando mais coisa. Então, dá um pouquinho mais de trabalho. Mas, assim, ao invés de pegar uma barrinha de cereal, pega uma banana. Tem ali a mesma quantidade de fibra e não tem xarope de glicose junto, sabe? Então, às vezes é só questão de priorizar o que você tá fazendo. E fazendo trocas ali, né? Exatamente. Fazendo Essas trocas. trocas conscientes. Que, inclusive, eu vou falando bastante sobre elas, assim. Porque você não é obrigado a saber, né? Mas o conhecimento tá aí à sua disposição. Então, corra atrás, porque é a tua saúde que tá em jogo. Sim. Teve um dia que você postou no Instagram um negócio que eu achei muito legal, que você falou. Eu não me lembro bem certinho, mas era alguma coisa do tipo assim: comer pão à noite engorda. Ah, Era um sei. negócio assim, Aham. né? Aí eu lembro que você escreveu, tipo, não é que comer pão à noite engorda. É outra lógica que você tem que pensar, né? Exatamente, parte de outro princípio, né? Sim. Qual que era o princípio que você tinha? Esse era um mito que você ia falar agora e eu te cortei? Desculpa. Não, tem a ver que o segundo mito não, você pegou o gancho ali perfeito, que é carboidratos fazem mal à saúde, ou é ruim comer carboidratos, ou carboidratos engordam depois das 6, esses envolve os carboidratos, né? Que muita gente fala, eu vou parar de comer fruta porque fruta tem carboidrato, porque vira açúcar no sangue. Mas com a bolacha recheada a pessoa tá zero preocupada, né? Mas com a fruta, coitada da fruta, Jesus amado. Então, Por que choras, maçã? exatamente. Esses dias vieram falar pra mim, eu parei de comer melancia porque tem um índice glicêmico alto, né? Daí eu fiquei tipo, melancia, 80% da melancia é água. E realmente, o índice glicêmico da melancia
ele cai rápido na tua corrente sanguínea, mas assim, a carga é que lá vai a outra, né? É que você tem que tem várias coisas que interessam no alimento, né? O índice glicêmico, que é a velocidade que aquele açúcar do alimento cai na sua corrente sanguínea, e a carga glicêmica, que é a quantidade de carboidrato que aquele alimento tem, que é o que na verdade vai ter mais importância para tua insulina do que o índice glicêmico. E a carga glicêmica da melancia é 3,4, que é uma coisa assim, nada. Assim, sabe? Então não é só, o índice glicêmico. Não pegue palavras isoladas, assim, ouça alguém falando algo aleatório e pegue aquilo pra sua vida, sabe? Sim. E deixe de comer melancia, pelo amor de Deus, não faça isso. Daí do carboidrato, eles não fazem mal à saúde. Na verdade, é o contrário. O carboidrato é o combustível para o nosso corpo funcionar. Nós funcionamos à base de carboidrato. Então, em dietas específicas e bem individuais, a gente reduz o carboidrato do paciente quando ele tem algum tipo de resistência à insulina, diabetes, mas em dietas bem específicas, que é recomendado isso. Fora isso, o carboidrato você pode comer, não à vontade, né? Porque nada a gente pode comer à vontade, mas de fontes naturais, que é o que a gente estava falando da comida de verdade. A diferença é que colocam o carboidrato e o açúcar no mesmo pacote, e eles não são a mesma coisa. O açúcar, pensa no açúcar, açúcar de mesa, açúcar cristal, mascavo, refinado, e carboidrato é a energia para o nosso corpo. A fonte do carboidrato tem que ser a batata, essas coisinhas que a gente já falou, o alimento de verdade, não a bolacha recheada. Essa é a diferença entre os dois. Então, busque o carboidrato bom para ser fonte da energia do seu corpo e não fuja dele, porque isso traz efeitos ruins a longo prazo, inclusive. Muito bom. Ai, eu adoro esses mitos, gente. Porque isso que você falou agora é tipo, carboidrato faz mal depois das 6. Se você comer até as 5h59, tá bom, gente. O nosso corpo tá ali, ó, 5h59, 6 horas e 3 quilos. Opa! Sabe assim? Passou aqui relógio no... Assim, existe a diferença, por exemplo, tem hormônios que são liberados conforme vai anoitecendo, que eles têm mais dificuldade para processar os carboidratos, tem tipos diferentes, assim, de carboidratos que você come que são melhores para ser consumidos à noite, a hora que você come, não é que vai te engordar, teu corpo vai lidar diferente com eles, mas assim, não fujam de carboidratos. Legal. Vamos agora para o nosso próximo quadro, que é a criatividade em você. Vamos falar sobre a pessoa criativa Lari. Então, conta pra gente um pouco, assim, alguma experiência que você teve, alguma coisa que você olhou, assim, e falou, cara... Tipo, às vezes a gente faz umas coisas que a gente fala, de onde que eu tirei isso, né? Sim. Mas que a gente se sente super criativa. Pode ser da sua vida, na área de nutrição, ou em qualquer outra experiência que você teve aí. Conta pra gente. Pra quem não sabe, eu sou instrumentadora cirúrgica. Eu trabalhei mais de 5 anos na área. E uma dessas vezes que a gente foi fazer cirurgia num paciente era uma criança. E ela tava muito, muito nervosa. E eu fui pegar ela na porta do centro cirúrgico, que é difícil o pai poder entrar do centro cirúrgico adentro. Eu fui pegar ela na porta do centro cirúrgico, percebi que ela tava muito nervosa. E do nada eu comecei a contar uma história pra aquela criança. E comecei a falar, nossa, inventar uma história ali no meio. Fui levando ela pra sala, batendo o maior papo ali. E daí sentei ela na mesa, né, cirúrgica. O anestesista, pela graça e misericórdia de Deus, ele viu o que estava acontecendo e ele entrou na brincadeira. E ele começou a contar a história, fez ela deitar, e não sei o quê. E começou, daí deu o cheirinho, sabe? E ela foi entrando naquilo e foi anestesiada e dormiu e deu tudo certo. E eu acho que essa foi uma das vezes que eu pensei, nossa, criatividade. Sabe? Que massa, Muito fofo. Esse negócio de... A gente já falou algumas vezes aqui, né? Que no episódio anterior a gente teve com uma professora de natação, Ai, que que legal. ela dá aula pra Uhum. crianças. Ela falou que é muito assim, você tem que criar aquele universo lúdico, assim. E Totalmente. inventar uma brincadeira, Uhum. inventar um brinquedo. Tem alguns cases legais sobre isso também que a gente já estudou na época da faculdade, de que os caras decoraram uma sala daquelas de fazer ressonância magnética.
sabe? Nossa, Como se fosse um submarino, Ai, como se fosse gente, que uma... ideia. Uma muito espaçonave legal. pra criança entrar. E, Ai, nossa, vai ai, pras que legal. Eu acho estrelas. o profissional, quando ele tem essa sensibilidade, assim, é fora do sério, assim, deixa o ambiente muito mais acolhedor, né? Muito legal. Agora, até me veio uma pergunta aleatória aqui, nada a ver com o assunto. Nada a ver com o assunto, tudo a ver com o assunto, na verdade, mas como que é esse negócio de falar sobre nutrição com crianças? Você já estudou alguma coisa sobre? Nossa, é totalmente diferente. É. Totalmente diferente. Porque exatamente isso. Eles têm um mundo lúdico deles, em que você tem que apresentar aquilo, jamais impor. Assim, principalmente, eles vão por observar. Então, não adianta nada o pai falar, come essa alface aí, se ele não tá comendo alface, sabe? E colocar a criança no preparo ajuda muito. Ela vê o que você tá fazendo. Você, por exemplo, vai fazer ela comer, oferecer um brócolis a primeira vez. Primeira vez não, né? Porque a introdução alimentar ali tá com 6 meses. Mas um pouquinho maior, dá um molho pra ela fazer. Pra ela sacudir o molho. Você vai ver que a ideia dela de comer a arvorezinha, que eles adoram falar arvorezinha, vai ser completamente diferente. Fazer uma salada parecendo uma flor, uma coisa. É outro mundo pra eles, é outra cabeça, outra forma de introduzir. Muito legal mesmo. Eu fiquei lembrando dos meus lobinhos, né? Pra variar, eu lembrando dos meus lobinhos, o escoteiro. escoteiro. E lá eles não são responsáveis por fazer sua própria comida. Eles vão começar a fazer a própria comida a partir dos 11 anos, que eles fazem as refeições, né? Mas os lobinhos a gente faz algumas coisinhas pra eles aprenderem. A gente ensina lá a pirâmide alimentar Que legal. e tal, e explica pra eles por que comer aquilo é importante e tal, nananã, e eles chegam. E muitos deles têm hábitos muito assim, comer miojo com batata palha. E no acampamento, às vezes, vai ser a primeira vez que eles vão comer uma salada, Nossa, sabe? E aí eles chegam contando pra mãe, tipo, mãe, comi salada, sabe? Ou então a Olha mãe só. chega pra gente e fala assim, como que você fez meu filho comer salada? Lá em casa nem é uma... Que o ambiente que ele tá inserindo, né? Sim. Inserido todo mundo comendo, Isso. participando. Isso que você falou de observar, né? Porque dele vê os amiguinhos comendo, dele fica, uau, deve ser gostoso também, né? Sim, Minha é amiguinha tá diferente. comendo. Que legal. Eu lembrei do Divertidamente também, que eles Ai, falam... do filme! Eu lembrei muito Do porque... nojo. A nojinho é verde e ela parece um brócolis. E quando eles Sim. vão pro subconsciente da Riley lá, que tem os lugares onde ela tem medo, tem uns brócolis gigantes, assim, né? Tem. A galera tem uma pira com brócolis, né? Tipo, coitado do brócolis. E é tão geralmente é a gostoso. forma que foi oferecido. Né? Por isso que a É. introdução alimentar, tanto é que os alimentos da nossa introdução alimentar ou da nossa infância, a gente carrega até hoje, assim, ou com muito gosto e carinho, com memória afetiva, ou com horror. Então é muito difícil quando chega a um paciente, assim, às vezes ele até quer experimentar algo novo, você coloca no cardápio e ele fica muitas vezes relutante porque forçaram ele comer quando era criança e Sim, eu acho que além de você entrar no universo, né, da criança, de se colocar no lugar dela, né, de como eu gostaria de receber essa nova informação, né, essa nova comida que eu vou Exatamente. experimentar, que eu desconheço, é um mundo desconhecido. completamente. Né? Eu acho que também tem a questão do exemplo, né? Não adianta você tentar impor, ai, filho, coma, mas eu não como. Você eu come. não Tipo, gosto, mas você tem que comer. É. eu Tem acho que que comer, né? eu acho que tem que ter esse equilíbrio, né? Sim. Muito legal. Muito bom, muito bom. gente. Então, será que agora a gente já pode ir para aquele quadro que a gente quase mata as pessoas do coração? Eu acho que sim, queridinha. Então, vamos para o nosso quadro Se Inspira e Se Vira. Tan, 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 tan. Você está preparada, Lari, para o Se Inspira e Se Vira? Não sei. Ah, Socorro! Socorro! Essa porta aqui tá trancada, gente. Gente, sério, a porta aqui do estúdio é muito engraçado, que parece muito que a gente tá trancada dentro de um frigorífico. Nossa, eu não tinha reparado. E o Ronaldo filmou Agora lá a gente fora. talvez eu fiquei com um pouquinho mais de medo. está tudo Então, bem mas ó, agora. é uma porta do frigorífico, nutrição, a gente já tá tudo certo. Deixa eu ligar. Estão me ligando aqui só um minutinho. Então, Lari, o que a gente vai fazer agora? A gente vai te dar uma situação, né? E a gente vai pedir para você dizer como que você resolveria essa situação ou qual ideia você tem para desenvolver essa situação, tá? Então, manda ver, Isadora, que é ela que vai lançar o esquema aí. Isso aí. Não se preocupe que a gente te ajuda, tá? A É. gente
quem inventa aguenta, quem reclama sustenta, né? Então a gente joga a ideia e a gente também te ajuda. Então vamos lá. O primeiro teste, para vamos ver como é que você está. Como seria o diálogo entre um brócolis e uma fatia de pizza? Um brócolis e uma fatia de pizza. A pizza ia chegar pra ele e falar oi. Daí ele ia estar no cantinho e falar oi. Daí a pizza ia estar com o queijo escorrendo assim dele e falar: quer deixar meu pedaço melhor? Quer deixar minha vida mais colorida? Quer deixar meu pedaço mais gostoso? Ai, que bonitinho. É. Muito fofo. Muito Eu vibe, fiquei né? imaginando uma coisa do tipo assim, a pizza chegando pro brócolis e falando assim, ai, você se acha, né? Muito saudável, né? Vai ficar jogando na minha cara que eu sou gordurosa agora, né? Aí a gente foi pro bullying lá. É, eu já sou a pizza revoltada, entendeu? Tipo, aquela pizza que ela já tá Que afasta já. Ela já tá preparada pra ouvir alguma reclamação, Entendi. entendeu? Alguém vai atacar ela. Ela já vai ouviu se a vida defender. inteira que ela tem glúten, que ela faz É. mal, daí Ou lactose, então- ela já tá por aqui. Ou então o brócolis poderia revidar, porque hoje em dia temos muitas pizzas vegetarianas, É né? verdade. Então o brócolis poderia chegar e falar assim: queridinho, tá perdendo a vez, hein? É verdade. Só pedem quando tem eu agora. É, fiquei sabendo que a pizza de brócolis tá fazendo mais sucesso que a de calabresa. Então, Gostei, né? muito bom, muito bom. Ai, meu Deus. E outra ideia que a gente teve pro Inspira e Se Vira também, a gente sempre traz várias, né? E daí a gente vai jogando, A gente assim. vai tentando aqui. Uma outra que a gente pensou foi da gente fazer um brainstorming aqui, tipo, ideias. Se a gente fosse abrir um restaurante e que tivesse todas essas coisas muito legais que a gente falou aqui hoje, de ajudar as pessoas a ter uma reeducação alimentar, ajudar as pessoas, assim, as crianças a ter uma introdução alimentar legal, e tananã. O que você acha, Lari? Como que você acha que poderia ser o nome desse restaurante? Podemos fazer um brainstorming aqui. O nome do restaurante? Nossa. Pensando que ele vai ter, assim, um ambiente criativo no sentido de, assim, receptivo para as crianças, com coisas feitas do tamanho delas, né, na altura delas, para elas verem, ficarem próximas desses alimentos, com brincadeiras, para elas aprenderem dessa importância de se relacionarem bem com a comida, né, ou de como os sentimentos delas também, né, são influenciados pela alimentação. Nossa, eu acho que ia contratar vocês, assim, ia ligar pra vocês e falar: meninas, então eu tenho um serviço pra vocês. Vamos fazer, alugue o nome do restaurante, por favor. Vai, fala umas Nossa. palavras aí que tem a ver com nutrição. Eu pensei com nutrição, que eu pensei em criança e criatividade, que tem o CRI junto, né? Assim, mas pode não ser. sei. Vamos ficar com isso no radar. Tem alguma Nossa, palavra de gente. nutrição que tenha CRI? CRI? Nossa, CRI. deve ter. Criolipólise. Não, isso é... Já é um falou as palavras procedimento por completo. estético. Eu ia falar errado, ou português. Eu ia falar creatinina, creatina, sei lá. Nossa, gente, não tenho ideia, meu Deus do céu. É difícil essas coisas que vêm é assim. nome de restaurante. Vamos pensar. Cozinha criativa. Cozinha feliz. Cozinha feliz. Cozinha feliz. Gostei do cozinha feliz. Cozinha feliz. Dei uns legumezinhos assim, todos... Tipo aqueles... Lembra de um desenho que tinha dos VeggieTales? Vegecontos? Que era Nossa. tipo um brócolis, que daí os principais eram um tomate e um pepino. Nossa, eu Sabe adorava. do que eu lembrei do episódio do Irmão do Jorel? Que ele foi um brócolis Ah, no... Sim! Que daí o pai dele fala: seja brócolis, meu filho. Aí a cenoura fala assim, ih, tá chamando sua mãe de mamífero. Eu já fui pro Irmão do Jorel. É Ai, meu melhor coração, desenho que já. tem, né? Sem contar, a gente chegando aqui hoje indo examinar se o Marvel era um abacateiro. Mas daí- é uma paineira. É uma paineira. A gente super olhando assim, nossa, será que é um abacateiro? E daí já ia falar assim, come abacate, bem. Abacate. Abacate é bom pro cabelo. E A é mesmo. Faz Aveia cocô bonito. também, bem. Come aveia. A vovó Juju é nutricionista, né? Ela já é... Oi, restaurante Vovó Juju! Uma salva de palmas, pessoal. Chegando. Cartoon Network patrocina a gente.
Eu acho que ia dar boa. Por Nossa, favor. daí você entra no restaurante Vovó Juju. Imagine, tem os abacates, assim, as aveias, mingau. Sim, o Os Cassius inhame. Clayton lá Nossa, falando. Vai ter show de De rap guitarra. com o Cassius Clayton. E aí vai ter muito uma bom. horta no fundo. E daí na horta vai estar rolando um fight entre os legumes. os legumes. Ai, muito E as bom, frutas e o muito bom. tomate vai estar ali no meio em dúvida. O que eu faço? Afinal, Larissa, o tomate, o que ele é? É fruta, gente. É fruta. Vamos pôr o tomate na salada de fruta pra ver se ele aceita. Então, mas olha só, inteligência é saber que o tomate é uma fruta. Sabedoria é não usá-lo na salada de fruta. Gostei. Muito bom, muito bom, muito bom. Sensacional. Ai, gente, se você quiser também mandar ideias de como você acha que poderia ser o nome do restaurante, manda pra gente no inbox do Instagram, na caixinha de perguntas no Spotify, onde quer que você esteja ouvindo. É isso aí. Então, gente, a gente vai agora pro nosso encerramento. Música Já. triste. Então, Lari, conta pra gente. Conta não, né? Diz aí pra gente a relação entre a criatividade e a nutrição. Pra você. Para mim, a criatividade e a nutrição estão intimamente ligadas, porque desde o momento teórico, seja montando um cardápio para um paciente, até a hora que a gente vai cozinhar, a criatividade tem que estar envolvida, seja para testar um tempero novo, para testar uma receita nova, para apresentar um prato para alguém. Já vi muitos amigos meus comendo coisas que eles falavam que não gostavam, porque a forma que eu fiz gerou interesse neles, sabe? Então, eu acho que isso faz muita diferença. E a gente acaba subestimando como a criatividade na alimentação muda a percepção e a receptividade das pessoas em relação à comida e ao ato de comer. Oh, Muito que legal. neném. Muito legal. Que a gente aprenda a ser mais receptivo com as comidas, né? É, verdade. Eu acho, porque às vezes a pessoa tem um super preconceito com alguma coisa. Tem uma certa pessoa que eu conheço, que eu sei que vai ouvir esse podcast, que não gosta de comer coração de galinha. Mas é tão bom. Eu também não Você gosto. também não gosta? Gente! Só ouvindo, participando também. Não acredito. Ai, tem alguém que eu conheço também que não gosta de abacate. Aquelas mais começam a dar indiretas. É, né? Tipo, vamos dar várias indiretas. A Andréia já vai falar assim... essa pessoa que não come coco ralado. Aí eu já pego e falo assim, essas pessoas que tomam café com açúcar. Ai, eu vou ouvir depois dessa, gente. Vou ficar ouvindo. Já tô até vendo. Então, este foi o Inspiradas Podcast de hoje com a Larissa Welk. Muito obrigada, Lari. Ai, obrigado vocês, meninas. Gostei muito de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Obrigada. E agora Nós eu tô gostamos com fome. também. Eu também terminamos esse podcast com fome. Muita fome. Vamos sair daqui, vamos para uma pizza. Sim, de brócolis. É de brócolis. Muito Ai, bom. gente. Então, quem quiser seguir a Larissa, o perfil do Instagram dela é LariWelk, com W. E nós vamos deixar também na descrição do episódio o @ dela. Nós temos muito mais conteúdo sobre criatividade em nossos canais. Sigam @estudio.lumina e fiquem por dentro dos nossos insights, conteúdos, artigos do nosso blog. Se você curtiu esse episódio, compartilhe com quem você sabe que vai aproveitar esse conteúdo também. E não deixe de conhecer os nossos novos cursos e workshops que estão no link também na descrição. E música de encerramento. Acabou, Ronaldo. Hoje acabou, hein? Na risca. Acabou. Faltando 1 minuto. Ah, é? 1 minuto? Não, faltou 5 minutos. Ai, gente. Agora cantou o rap dos legumes. Eu fiquei longe do microfone, não.